Fala galera, beleza? Bom, boa noite. Estamos aí começando mais um Escalação Softball Brasil. Eu vou chamar ele para dividir a bancada comigo, tipo assim, mas ele já zerou todas as minhas piadas sobre Osasco. Fernando Ronda, opa, vamos aí, tudo bom? Tudo no Manais, prazer imenso em estar em mais um Escalação Softball Brasil. Para a gente poder ter um jogo, a gente está chamando ela. Eu queria chamar ela, que é uma grande amiga, que é uma companheira das ideias mais absurdas, que a gente vai brisando e vai montando. Seja bem-vinda, Paty! E aí, tudo bem? Não sei o bem o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui, né? A gente aqui é uma regra tranquila que chama dar risada e contar história. Você conhece isso? Ah, essa é nós. Agora, ultimamente que eu tô de boa, agora essa é nós. Obrigada pelo convite pra gente dar risada hoje, numa terça-feira. Então, assim, Paty, nada mais justo a gente começar uma história do que pelo começo, né? Poxa. Então, como é que você começou no soft? Você lembra disso? Puxa, isso faz um tempinho. Eu venho de uma família do meu pai que jogou beisebol, né? Os Maringá, Famamotos, os Tomitas, que foi seus karmas, né, Sami, também. E... então, quando meu pai já estava em São Paulo, eu já frequentava campos de beisebol, ia pro Toyota, E aí, em 91, o Toyota resolveu montar um time feminino de softball. Então, juntou lá meia dúzia de pessoas que tinha... Meu pai que tinha 4 filhas, falou, caralho, se a gente juntar três famílias, já tem um time, né? Depois queria um time só para ele, é isso? Exato, tem quatro filhas, então... E nessas a gente começou a brincar. E já no segundo ano apareceu o nosso grande saudoso não, porque tá vivo, pelo amor de Deus. Tá matando as Melão pessoas. de técnico. Melão. A sua história tem 2 inícios, né? Opa. Como atleta e como você resolveu virar árbitra. Porque ninguém escolhe virar árbitra. Por quê? Que é esse? Não, mentira. Mas o que te levou? Você lembra como que você começou a pensar em ser árbitra? O que te fez decidir? Porque o normal, depois que você para de jogar, você vira técnico, né? Você sabe disso. Você começa a ser blogueiro. Mas acho que não sei se todo mundo viveu essa época, quando em mais ou menos 2004, 2005, 2006 até, principalmente, quando o Brasil já queria sediar o PAN, a gente ia jogar em 2007 o PAN. Uhum. Então, me veio a oportunidade, eu já tinha me formado na FE, estava como técnica. Quando me perguntaram assim, você quer participar do Pan-Americano 2007? Eu, claro! O que eu tenho que fazer? Varrer o chão? Quem eu tenho que bater, né? Não, talvez se você prestar um curso de arbitragem, você talvez chegue lá e nossa, tá bom, vamos aí. Não sei bem o que é isso, mas vamos aí. Não sei onde vocês estão me metendo, mas bora lá, né? Mas bora lá, porque até então eu tinha... eu fui adotadora também, né? Tipo, então joguei... Era tão boa jogadora que colocava para anotar o jogo, né? Isso aí, Paty, continua aí. Anota certinho. Fica aí no cantinho, ó, só anotando as sequências dos Quando ele começou o programa, eu falei sobre a Paty, cara, eu fui pra República Dominicana. Era assim, quem me via com a camisa do Brasil era, cadê a Paty, cadê a Paty, cadê a Paty? A Paty não vem, por que a Paty não tá aqui? Uma seleção antes que a gente foi pra Argentina, cadê a Paty, cadê a Paty, por que a Paty não veio, por que a Paty não tá aqui? E eu já conheço história de outras pessoas que foram viajar para outros lugares, o pessoal não aguenta responder. Sempre assim, cadê a Paty, cadê a Paty, cadê a Paty? A que você atribui todo esse reconhecimento internacional? Nacional é unanimidade. Acho que não tem uma pessoa que fala mal de você como árbitro. Mas internacionalmente é um mundo, né? Vamos dizer assim. O que você acha que vem esse reconhecimento, esse... Eu acho que eu não fico... Claro que eu fico com os árbitros, eu acho que os árbitros
Mas você acaba. E aí, como eu acho que o Brasil, né? O Brasil a gente acaba não falando. A gente fala o árbitro, o anotador, com o cara da broadcast, com os técnicos, os jogadores, e por incrível que pareça, essa cara é fechadinha aqui, mas eu gosto de me comunicar. Você, Paty. Ok! Mas assim, no caso da Dominicana, eu fui para lá e fiquei uns 10 dias lá antes de você chegar, né? Então deu para eu fazer o localzinho lá para você saber. E você viu que eu deixei locais bons indicados, né? Tudo bem que passou um furacão quando você foi, né? Não foi culpa minha, não tenho nada a ver com isso. Mas, ô Paty, conta pra eu, até no começo do programa eu falei que você fez uma trip muito louca com soft envolvido. Como é que foi? Você foi do Canadá, você desceu do Canadá até o Brasil, né? Sendo árbitra. Foi. Eu fui pro Canadá e fiquei 2 temporadas, né? Seria mais ou menos 1 ano e meio para. Enfim, aí você faz jogo de. Fala, nossa, eu fiz 120 jogos em 4 meses. Você pensar que jogos de sub-11 foram uns 15. Então, ok, vale também, né? Esse jogo é tudo. Vale. Mas. Então, desse 1 ano e meio, e eu pensei, falei, não vou voltar direto para o Brasil, pegar um avião, entrar e depois de, sei lá, 12 horas aparecer em São Paulo, assim, seria muito fácil, né? Acho Muito que eu fácil. seria muito fácil. Aí eu falei, já que eu tô longe e eu queria curtir para ver o quão longe eu estou, eu vim por terra. Então, eu fiz o Costa Oeste, Estados Unidos, o México, América Central, foram 34 cidades só na América Latina, 11 países. Foi legal. Eu achava que eu falava espanhol, descobri que eu não falava nessa vez. Mas tudo com o soft incluído, ou fazendo arbitragem Então, o softball, ou na casa de pessoas? Não, eu fui como hostel, mas o softball era um locais que eu falava assim, se eu precisasse entrar em contato com alguém. Eu fiquei na casa da Maria Tereza, que é da Colômbia, tive alguns contatos com algumas pessoas. Eu, inclusive, no dia que a gente passou em Hermosillo, uma cidade, imagina, deve ser 40 graus à sombra na primavera, não estou nem dizendo no verão, né? Meu Deus, eu morreria. Então, naquela semana, eu passei 3 dias, teve o final do nacional masculino da cidade. Olha que louco. Que louco. Estava lá, mas não arbitrei porque eu não tinha nem material, né? Estava com uma mochilona só, mas isso foi legal, assim, você ir conectando algumas pessoas. Acho que o softball, mais do que um jogo, né? Acho que Samir e Honda é muito mais, são pessoas, né? A gente vai conectando um monte de mundinho e vamos tendo contatos. Então foi bem legal. Mas, Paty, eu tenho que te pedir um favor. Hum. Você, mais do que ninguém sabe, que a galera adora reclamar de arbitragem, mas pouca gente sabe o que vocês passam para estar ali. Tipo, preparação física, vocês têm a reciclagem, tem certificação, beriri. Explica para as pessoas o mundo da arbitragem. Conta um pouquinho. Todo mundo acha que vocês só põem o uniforme e vão lá. E aparece lá, assim, né? Hoje eu quero. Não é assim, né? Não, concordo com você. Eu acho que a arbitragem, para mim, também apareceu de uma forma de supetão. Eu não tinha ideia, isso em 2005, 2006, o que seria a arbitragem. Mas a arbitragem, quando você começa a entrar mais a fundo, é tanto uma questão de você. Aí tem gente que fala assim, mas só o árbitro sabe a regra? Longe disso. Quem mais sabe regra são técnicos que tentam burlar, safados. Os árbitros estão lá para ser polícia, para ficar lá, não, isso você não pode, né? E também adaptar a regra, né? De repente você não pode ter uma regra de zona de strike tão para um jogo que está 25-0.
Você vai ter uma zona de saque diferente também, né? Ou categoria menor, você vai adaptando. Essa ideia de um árbitro, assim, tem gente que pergunta, mas um árbitro do robô seria melhor que as pessoas? Vai lá fazer um tibalzinho lá, um jogo com robôs, para você ver como não vai sair jogo, né? Aham. Mas a arbitragem, claro, ela vai se adaptando, ela vai mudando, ela vai, principalmente a arbitragem internacional, mas a ideia, a arbitragem não parece, mas assim, eu joguei de pitcher, mas assim, você ser árbitra de home, você faz o dobro de agachamentos que um catcher, porque o catcher fica metade do jogo, né? Então, Depende do convenhamos, né? Kiat. Se for no jogo de Convenhamos. 25, o Kiat faz mais que você. Exatamente, mas você vai ficar só dos dois catchers lá, né? Mas como é Então, que funciona? Ah, então, desculpa. desculpa. Então, assim, em 2018, depois de 1 ano e meio para trazer um certificado internacional, que o último tinha sido em 2006, a gente conseguiu trazer uma certificação internacional só para você ter uma ideia. Ou você faz online, são 30 perguntas, sem que você dá 27, ou você faz no dia da prova 50 questões e você não pode errar mais que 44, 45, né? Teve umas questões que a gente desconsiderou. Então, assim, você está 90% das regras, papel Nossa. mesmo, ou. E tem uma dificuldade também que o curso é dado, assim, tem que ser pessoas de fora. Se você der sorte, o cara dá em espanhol. Né? Então, assim, espanhol é fácil, mas não é igual também. Não é Né? igual, muda muito Faz tema, né? uma prova em espanhol, nem que seja certo Ah, ou errado, 50 questões, né? É muito cansativo. E também até a parte física, porque os árbitros têm que ter a parte física. A gente faz, por exemplo, na Estado Dominicana, foram em 7 dias, eu fiz 20 jogos. caraca. E a 40 graus De... na sombra, né? Então assim, eu fazia o jogo às 10, às 1 da tarde e às 7 da noite. Podia ser de base, às vezes, e às vezes você fazia no máximo um de home, um de base, ou 3 de bases, mas põe isso durante 7 dias. Né? Então Ah, você tem que tem que estar com um condicionamento físico razoável, e por isso que tem teste físico no pro certificado internacional. Você tem que que é correr. pesado. É, assim, talvez para um atleta em alto rendimento, ok. Mas É, você tem que estar assim, 27 metros em 5 segundos, o teste de agilidade em tantos segundos, tanto agachamento em tantos minutos e correr, tipo, dar umas 5 voltas no campo em tantos minutos. Isso é o mínimo que você vai ter que fazer. Para é. você poder fazer, senão isso é eliminatório no curso do. E ainda assim, dependendo do campeonato que você vai, você tem que cuidar dos joelhos, tem que cuidar, porque você acaba tendo movimentos repetitivos muito fortes. Uhum. Então, a arbitragem não é só o cara que fica lá achando que, ó, isso tá certo, tá errado. Não, assim, a gente tem uma preparação para isso. Sim. Não, e até falando um pouco que eu acompanhei quando a parte estava trazendo certificado para o Brasil, tava ajudando um mínimo ali possível, mas essa certificação, cara, primeiro que assim, é um puta de um estresse, né? Teve um em 2006, depois só em 2018. Exato. Aí Difícil traduzir. você tem 5 dias, né? Acho que foram 5 dias, né, Paty? Que é Foram. manhã, tarde e noite de atividades durante cinco Exato. dias, sendo que os últimos 2 dias eles têm que atuar não sei quantos jogos, Uhum. sendo avaliado por cada. Mano, você errou o movimento tal, você virou pro lado tal no momento errado, e vai perdendo nota. Então, no momento que o cara tá mais desgastado, que são os 2 últimos dias, são os dias de mais pressão em cima, cara. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo agora, Paty. Um pouquinho Ai, meu só. Deus. Pouquinho A só gente porque eu vai sou lá. novinha, né? Nossa. Sou novinha. A gente vai voltar para 1994, Uia. quando o Maringá e Central Glória, tipo, mano, era assim, se revezavam quem ia ganhar, era Jankenpô, tá ligado? Porque Sempre. eles levavam tudo, dominavam, literalmente dominavam o cenário nacional.
E aí vem a Paty e consegue ser campeão brasileiro em cima do Central Glória. Em Curitiba. Em Curitiba? Em Curitiba. Pegue essa! É isso aí. Conta isso pra gente, como é que foi isso? Vamos lá, resumidamente que eu vou tentar, mas 94 foi o ano, bom, enfim, que Curitiba e Maringá estavam ganhando todos os campeonatos, Maringá era hexa disso, o outro era penta disso, enfim, penta vice, né? Olha a maldade. Mas a gente foi com um time não tão redondo mas assim, enfim, é psicológico também, né? De você chegar no campeonato, é dia, enfim. E jogamos no sábado, até foi um lance que, assim, eu não vou dizer que estava errado, mas ele foi uma decisão equivocada. Foi difícil, digamos assim, né? Em que foi crucial para que foi um lance no home do catch, que a bola pegou, tocou no corredor. Se a pessoa fosse safe, o jogo continuava. Como foi out, o jogo acabou. Ou seja, já foi difícil isso do sábado. No domingo, então, se for jogar, eu lembro que foi Maringá e Central de Curitiba se mataram numa semifinal e o Blue Jays, né? Novo Blue Jays na época, Nippon Blue Jays agora, contra a Prudente. A gente até brincava, olha, o primeiro e o terceiro jogando com o segundo e quarto, né? Já tava tudo certo. E aí a gente jogou bem nesse jogo, tanto que assim, eu era pitcher, uau, né? Eu era pitcher principal, joguei os 7 innings porque não importava, era importante eu ganhar o segundo lugar, né? Importante era chegar lá, né? O importante era chegar na final, o restante. E o jogo, nossa, foi o primeiro jogo. E o jogo do Maringá e Central foi 9 innings, foi pau a pau, então 9 innings naquela época você podia jogar 10 innings a arremessadora, imagina, foi para final com qualquer um que fosse ia com uma da principal. E foi jogo direto, fazer o quê? A gente já estava descansando. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, exatamente. Estava lá na hora certa, no momento certo, colocamos 4 pontos no primeiro inning, foda-se, vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Justo. Você acredita, Sammy, que você sabe que eu corro muito, né, quando eu jogo, né? Você sabe que eu sou, tipo, praticamente The Flash. Alegria nas pernas. Alegria nas pernas. Eu tava batendo bem nesse jogo, até tava você vai sair de arremessadora, porque acabou o seu tempo, vai lá de jardineira direita, né? O famoso Light, só para ficar lá. De repente veio uma bola assim atrás da segunda base, entre o centerfield e tal, que tava no fundo. Eu só via a centerfield, que a Paty Abato falando assim, vai que é sua, Paty. Eu falei, Jesus, eu vou fazer o seguinte, eu não sei fazer peixinho, porque eu era pitcher, eu não sei nada peixinho, né? Chique, né? Falei, vou. Nossa, uma hora que eu quase tropecei, e aí, assim, eu consegui pegar a bola e rolei. Aí a pessoa, nossa, foi um peixinho. Eu falei, bem, um peixinho. Foi um... Aí eu pensei, depois dessa, a gente vai ganhar esse jogo. Porque eu não derrubei a bola. Não hizo ponto. Então, depois disso, você fala... Enfim, mas fomos campeões em cima de Curitiba, que era... a gente até brinca que teve alguns casos, a gente ouviu umas pessoas falando, nossa, Curitiba, o Central de Curitiba já estava fazendo até um churrasco, estava já encomendando, porque depois de ganhar de Maringá, eu concordo também. Mas, por acaso, estava a gente lá e a gente ganhou esse jogo por, 6-5. Caraca. Super apertado no final. Então, mas enfim, a gente estava no momento certo, na hora certa, que os times se matam no dia certo, questão de chave, questão... whatever. Estávamos lá. Não é problema. Batemos quando tivemos que bater, defendemos quando tivemos que defender, até eu pegar uma bola, assim, fazendo peixinho. Mas assim, gente, Justo. Nem só de sucesso vive a Paty. Não. Tem uma história dela de pitcher
ela me contou, tô tentando entender. Então ela vai Como é contar que melhor pra gente. foi? Ó, ela vai pitchar e joga a bola pra cima e pega ela mesma. Isso antes tivesse sido um amistosinho, né? Mistão, Onde que né? foi esse jogo? Então, você vê como as meninas, há alguns anos atrás, elas foram seria o pré-PAN, que foi em Porto Rico. Teve Uhum. outros pré-PANs também. Isso foi um pré-PAN para Mar del Plata. Então, esse pré-PAN foi na Guatemala em dezembro de 94. Em que foi? Olha que lindo, Sami, primeiro jogo. Puxa, tava jogando a Lisa Fernandes. Aí falei, gente, a gente tem pata dessa mulher assinada aqui, ó. A Nossa. Lisa Fernandes jogando na terceira base e a Michelle Smith jogando de pitcher. Puxa vida, foi jogão. A gente. Boa. Eu vou dizer que até brinco que tive a oportunidade de jogar contra. Eu vou dizer que a gente perdeu esse jogo, por um acaso. Por um acaso. Por um acaso a gente perdeu. Mas não foi na época, cor do game, né? Porque era 7-0, mas na época era 10, tá? Mas teve um jogo. Fique claro. Fique claro, isso que a gente jogou os 7 innings completos, né? Boa. E teve um caso que eu joguei. Então, assim, eu era a quarta pitcher. Tinha consciência disso. Mas, enfim, estava lá. Estava lá. Então, eu fui jogar um jogo contra o Canadá. E aí, acho que já tinha acontecido vários jogos. E na época, não podia pular ainda. Você tinha que arrastar o pé. Uhum. Então, ficava aquele caminho de rato, né? Nossa. Depois que você arremessa. E, enfim, estava lá, eu, com 15 anos, vou lá jogar contra o Canadá. A bola, eu pulo, de repente eu caio nesse buraco, eu jogo a bola para cima. Vai que a bola vai lá para os cafundaus ajuda. Tinha corredor na segunda, e eu levanto e falo, nossa, vou pegar a bola. Joguei foi uns 3 vezes. Eu peguei porque caiu na bolinha ainda. Boa. E aí tem um gente assim, nossa, mas é uma bola ilegal. Por que seria uma bola ilegal? Seria uma bola ilegal se eu não tivesse soltado a bola. Eu soltei a bola. Sim, todo mundo viu. Porque eu fico pensando, nossa, não vou pegar a bola, né? Mas você caiu em cima de mim, né? Então melhor eu pegar, né? Seria menos pior. Tinha corredor na segunda base, ela saiu um pouquinho e voltou. E aí ficou aquela coisa. Nem ela acreditou, né? Nem ela acreditou. O que será? Que eu estava até comentando com você, Sami, que é uma diferença no beisebol e no softball da regra, que o softball ele é considerado uma bola viva, é uma bola viva, porque eu soltei a bola. Não interessa se a bola passou ou não das linhas. E no beisebol, ela teria um pouco, porque ela não passou das linhas. Ainda mais a pessoa pegando a papel. Ainda mais na sua cabeça, né? Exatamente. Mas assim, a Paty ela jogou numa época, tipo, uma safra muito boa de jogadoras. Tinha a Marcinha, tinha a Hitomi, né, do CG. Uma galera muito boa. Muito as boa. irmãs, todas as irmãs lá. Porque família, pelo amor de Deus, ali joga muito bem, né, cara? A Ellen, a Júlia, a Hitomi, todas. E a Paty tem uma história muito engraçada de como o mundo dá voltas. A gente segue caminhos diferentes e se encontra, né? Conta pra a história com a Marcinha. Marcinha Miyahira, tudo bem. Muita gente conhece ela como Marcia Mizushima, mas eu a conheço, quando era Miyahira só. Nós temos a mesma idade e a gente jogou junto. Joguei era Toyota, depois virou Budget, depois virou Nippon. E a Márcia era da mesma regional, OBC. Então jogamos assim desde 91, 92. Inclusive, Sami, eu bati 2 home runs em campos oficiais, digamos assim. Na minha vida, porque eu não sou grande jogadora, então muito menos grande batedora, eu era pitcher. Mas o primeiro que eu bati, por incrível que pareça, a Marcinha era pitcher. Olha que mundo que dá voltas.
Ó, Depois jogou disso, na cara da depois Marcinha. disso ela Boa. parou de ser pitcher, porque ela falou, sabe, bate rolando a minha bola, eu vou parar de ser pitcher. Eu nem vou falar o quantos Romulan ela bateu comigo, mas isso, enfim, né? Isso é outra história. Isso é outra história, é ela que conte. Ela que lute agora. Mas a Marcinha, então, assim, a gente jogou muito tempo, a gente pegou a seleção. A Marcinha pegou muito mais seleção, né? Por acaso ela jogava um pouquinho melhor do que eu, assim. Mas as seleções que eu peguei, a Safada também estava lá, né? Enfim, tinha a mesma idade, então ela sempre estava lá, né? Uhum. Então pegamos a seleção para Guatemala, que ela estava nesse seleção do Canadá, depois a gente pegou a seleção na época do Júnior, sub-16, e jogamos até, enfim, fui jogando 19, 20, e depois começou em 2003, 2004, eu não estava jogando tanto, estava no final da faculdade, e a Marcinha teve, né, tem duas crianças, casou, também foi fazer outras coisas, mas ela continuava jogando. Sim, sim. E aí, nesse meio tempo, tanto que em 2007, todo mundo lembra da Marcinha, super capitã do PAN 2007. E como eu acabei saindo da faculdade em 2004, 2005, né, quis ser árbitra, fiz todo o processo. E como o PAN foi no Brasil, então tinha grandes chances de irem os árbitros locais, né? Uhum. E aí no PAN em 2007, lá estávamos nós, eu e Marcinha, no mesmo Pan-Americano. Não estou já falando lados opostos, somos opostos. Mas tem uma outra história muito boa da parte que é quase impossível. Sim, a gente fala, mano, é muito assim, os astros se alinharam para isso acontecer. A árbitra atua num jogo do Japão, e aí você vê a melhor arremessadora do mundo, acho que tá entre as duas melhores do mundo, batendo rumo. Conta isso pra gente. Que louco, né? Que louco. E em 2000 quando foi? Não lembro nem exatamente. Foi alguns anos pro Canada Cup. E o Japão sempre costuma enviar. E aí a Ueno já era famosa. Foi depois de 2000. Acho que ter sido 2011. E era um jogo que não valia muito também. O Japão estava ganhando fácil. Então eles estavam fazendo rodízio das jogadoras. Estava eu de principal, por um acaso, tá? Porque não que eu pego só jogo fácil, assim. Mas estava lá no Canadá, e aí veio uma pinch hitter, bateu. Ok, número 17, Y Enos. Caralho, será que é ela? Será que é o Eno mesmo? Vem bater! É a patifã lá, assim, né? Tipo, peguei o meu line-up lá, falei, olha, é verdade, e o Kiko Eno, ok, hi. E depois eu falei, nossa, que coisa, nunca pensei que ela fosse bater também uma bola, né? Eu não lembro exatamente que time que era, mas não era um jogo já ganho pro Japão, e a pessoa, que nem aconteceu num masculino, final de brasileiro, mas não vou dizer nomes, Pula. joga a primeira bola, um change no meio. No meio é foda. O que você acha, Honda, que aconteceu? Não sei, acho que de repente a bola voou um pouquinho. Sei, né? O material, aí eu não sei se o material era de muita qualidade para voar, não sei, fiquei nessa dúvida. Assim, Mas olha, imagina. até eu que não jogo muito bem, se tivesse aquela primeira bola, eu ia virar. Eu poderia não acertar a bola. Mas só change no meio, não. Não, change, a primeira bola. Só por isso já vale o swing. Exatamente. E a mulher arrancou. Eu falei, caracas, além da mulher ganhar a Olimpíada de 2008 jogando 25 innings em 2 dias, ela ainda bate. Não, e o Paty, agora saindo um pouco aí das suas histórias aí, até das suas dicas, né? Já anotei aqui. Poderia dizer como que é o cenário da arbitragem? Aí no seu caso pode ser um pouco mais geral, porque você tem,
um conhecimento absurdo aí nacionalmente, né? Não é só regional aí no caso. Então, você poderia contar aí esse cenário da arbitragem pra gente? Você diz a arbitragem em qualidade ou em quantidade, pessoas? Acho que mais em quantidade mesmo, assim. A ideia é ter um panorama mesmo, até porque já aproveitando, já estico a segunda aqui, porque seria justamente para entender também o que, que você acha que a gente pode usar para captar, para ter mais, não só árbitros, mas de repente até árbitras, né? Que acho que esse é uma grande questão, né? Mas aí seriam essas duas questõezinhas aí amarradas. Tá, bom ponto. O Brasil ainda depende da forma como é feita, acho que a chamada dos árbitros, né? Aqui no Brasil, normalmente são pais que têm filhos jogando, que acabam indo, acho super válidos, ou são ex-jogadores. Por incrível que pareça, ainda é minoria, tá? Mas a arbitragem, ela depende de como ela é formada. Por exemplo, no Brasil, a gente fala assim, mas o árbitro não ganha, realmente, mas também não paga. A gente sabe que são custos para o clube, né? É obrigatório levar um árbitro, então os clubes é que formam os árbitros. Então a gente está muito ligado a clubes. A forma como são feitos aqui no Brasil é muito ligada a clubes. Não necessariamente a forma em outros países, assim, em geral, tipo, tá até na Argentina dessa forma, no Canadá, nos Estados Unidos, é o seguinte, eu vou, para qualquer jogo, se cobra um valor, sei lá, R$ 50 de cada time, então dá R$ 100, você consegue colocar 2 árbitros em campo. Então, você paga o árbitro para 2 árbitros, por isso que não se arbitra de 4 árbitros lá fora, em geral, porque senão acaba ficando muito caro, né? Por exemplo, depende até regionalmente, até a questão cultural. O Canadá, eu achei incrível que ele consegue ter árbitros. Eu lembro de ter uma estatística da British Columbia, né, que é a província onde eu estava, de Vancouver, que tinha em torno de, sei lá, acho que era 1.500 árbitros, metade deles menor de 18 anos. Olha. Ou seja, a arbitragem ela acaba virando uma coisa assim, em vez de você trabalhando no McDonald's para ganhar tantas horas, você vai arbitrar um jogo. Exato. É alguém com 18 anos fazendo um jogo de 16, alguém com 16 fazendo um jogo de 14. Uhum. Eu até cheguei, eu dei 2 cursos, né? Com meu inglês lindo, imagina, dar curso para, né, para os canadenses em inglês, né? Em que os pais traziam e buscavam as crianças para fazer legal. Exato. Que louco, porque, cara. Então, por exemplo, uma começam de 500, vai ficar 50 quando começam a ser mais velhos. E até eu cheguei a comentar com alguns técnicos, eu falei, mas por que vocês mandam os jogadores? Eles falam, porque para mim se tornam jogadores melhores, porque eles entendem mais o jogo, eles entendem como lidar até com os árbitros, faz parte do crescimento como jogador também. Se você pegar as meninas da seleção até do Canadá, várias delas foram árbitras também, em categorias menores. Então, assim, mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso já não ocorre tanto, eles não têm essa ideia de você forçar jovenzinhos, aí geralmente já são pessoas, são professores ligados a high school, depende de como é que é o formato da captação dos árbitros, né? Tanto que, por exemplo, eu não tenho filhos, tenho sobrinhos, tá? Mas assim, eu sou raridade, né? A maioria são pais ligados. Então, aí voltando à sua pergunta, Fernanda, o quanto que a gente consegue quebrar esse paradigma, um grande ponto, porque ainda nós somos ligados muito a clubes. Né? Então, a gente acaba ficando, e até tem uma questão muito forte, que era se você não tá em campo, né, não é jogador, a mãe vai para a cozinha, o pai vira técnico, a mãe vira anotador e o pai é árbitro. Não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Inclusive, particularmente, eu acho que homem que é bom de conta devia ser anotador e mulher que resolve os problemas na casa
esse árbitro. Justo. É uma boa pedida. Não é? Sim, sim. Ah,